queridos, eu sou Josi Estilos e eu espero que tenha áudio nesse vídeo. Meus queridos, eu estou voltando aqui porque nós temos que fazer as nossas considerações sobre os comentários e também falar um pouco sobre a minha organização como narradora. Já deixa seu like, vamos o quê? Distribuir conhecimento para esse povo e... Bora! Vamos falar então do meu método de organização, né? Vamos falar porque da outra vez vocês ficaram só com o mestre Luiz, não teve mestre Josi. Eu separei aqui o que eu faço e a primeira coisa que você vai fazer é compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar aqui embaixo e dar like. Exato, é isso que você vai fazer enquanto eu olho o que eu tenho que falar. Gente, vamos lá, organização. A primeira coisa que eu coloquei aqui é a contextualizar o tema. Sempre que eu vou fazer uma campanha ou eu vou fazer uma sessão, eu pego e faço eu contextualizo o tema. O tema de Carta do Assassino era bem simples. Era ir e fazer a missão. Um grupo cumpre uma missão. É isso, é o tema, gente. Eles só precisavam resgatar o relógio, que eles já sabiam onde estava. Eles tinham todas as informações. Cara, é uma quest clássica de MMORPG. Você vai lá, pega a quest com o NPC, faz e devolve. E recebe o dinheiro de volta, recebe o bônus que você quer. Então a campanha, o tema era esse. Não tinha muita firula e tudo mais. Então você pega o tema e agora que você tem o tema, eu já escolhi o tema, eu vou lá contextualizar o conceito histórico da questão. Então eu fui lá, peguei, coloquei a Gina, fui lá, coloquei a escravidão, o feudo, o porquê que tinha aquele item lá, qual que é o problema, o que motivou no meio do caminho os jogadores. Eu fiz uma contextualizada da história, sabe? Então toda a sessão, inclusive na campanha toda de certa forma, eu colocava ali, eu puxava esse conceito histórico. Isso eu não anoto. Eu dificilmente anoto a natureza histórica da situação. E depois eu aproximo para a realidade deles. Então eu vou pro macro do micro em toda a sessão. E isso sim eu anoto. Então a gente sempre tem ali a quest da vez. Existe uma grande quest que é recuperar o relógio de Gina. E existe as quests diárias, que é quem é Valentina, aonde é o castelo, como eles vão entrar ali, como eles vão pegar o relógio. Isso tudo, essas pequenas coisas que eu quero que eles façam, eu coloco em forma de perguntas mesmo. Eu escrevo a pergunta e coloco o ponto de interrogação. Olho para aquela pergunta e faço todas as possíveis respostas. Aí eles respondem outra qualquer que eu nunca acerto as respostas deles. E eu trabalho em cima disso. Então até agora, o que eu anotei no meu caderno? Só as perguntas mesmo, gente. Tem nada anotado naquele caderno. Eu fico falando pra vocês, mas aqui ó, eu anoto as sessões de RPG na minha agenda. Eu coloco lá, a sessão vai ser dia 14, você vai no dia 14 e tá lá. Umas 4, 3 perguntas. É isso que eu anoto mesmo. Conclusão. Eu sempre, quando começo uma campanha, eu já sei qual vai ser a conclusão dela. Porque eu tô streamando, de fato. Então eu narro por arcos. Mesmo quando eu narrava em casa, eu narro por arcos. Então eu pego aqui, ó, não tenho aqui inclusive pra ler pra vocês. Conclusão. É a proposta de solução para o problema, não é mesmo? O tema eu coloco ali, se era ir lá pegar o relógio, quais são as possíveis soluções? Quando eles pegarem de fato o relógio, o que vai acontecer? Então, spoiler, o que aconteceu? Quando eles pegam o relógio é um item que tá quebrado, o relógio suga a pessoa para um outro plano dimensional. Então, isso já aconteceu na outra campanha, acontece de novo e é isso que vai acontecer. Eles tinham que pegar e entregar pra Gina. Então, ou eles iam ser sugados para um outro plano, ou eles iam falhar miseravelmente, ou eles iam chamar a Gina. A conclusão da campanha era a Gina ter de volta o relógio. Tudo a mais, se eles iam matar o conde, se eles iam libertar escravos, se eles iam cagar pra história dos escravos, isso nada importa. Nada importa. Isso era a contextualização histórica do ambiente. Isso eram possibilidades a se trabalhar.
A gente podia trabalhar, mas eu coloquei ali como pano de fundo para levar para quest inicial e ter as side quests, né? Tem todo esse contexto. Então, a conclusão que eu coloco sempre, eu anoto a conclusão no meu caderno. Normalmente é uma frase de 3 linhas afirmativa falando o que eu quero. E normalmente cada episódio também tem ali uma frasezinha. Então eu tenho as perguntas e o jeito que eu quero terminar a sessão, sabe? Uma cinemática ou algo, uma câmera. Eu gosto muito de trabalhar com esse movimento de câmera. Acho que vale a pena depois eu falar um pouco sobre isso. Que é enxergar o RPG como se você estivesse vivendo um filme. Não vendo um filme, vivendo um filme. Eu acho interessante isso. Principalmente pra gente que trabalha com espectadores, né? Eu acho legal. Mas vamos lá. Eu falei, né, que eu coloco lá eu pego um tema, contextualizo esse tema, faço ali as interações deles, né? Trago pra realidade deles e sempre já tenho ali uma conclusão, uma proposta de solução que necessariamente, gente, não é a forma que eles fazem, tá? É o macro. Os jogadores jogam no micro, esse é o macro. Eu sempre me preocupo muito, enquanto eu vou narrar, eu anotei aqui porque eu pensei durante a semana, a coesão, essa contextualização histórica e a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sabe? Tudo isso tem que ser coesivo, né? Coesivo existe? Eu não sei se coesivo existe. Mas a coesão é muito importante para os jogadores não se perderem. Então, não adianta colocar ali os escravos gratuitamente. Eu coloquei os escravos ali porque para gerar uma dificuldade para eles saírem batendo perna na rua. Eu coloquei ali para eles terem motivos emocionais contra o conde. Sabe? Ir além para eles criarem nos personagens deles vontade próprias, sabe? Alguém podia olhar aquilo ali e falar assim, quero lutar contra ele, porque ele é mau. Ou olhar a situação da Valentina e falar, quero ajudar ela. Eu só quero meu dinheiro mesmo, vou lá pegar o relógio pra Gina. Vai lá pegar o relógio pra Gina. É isso que é esse negócio histórico todo que eu coloco por trás da situação toda e puxo assim os micro objetivos, nomes. Eu tentei, gente, eu pelejei pra dar nome pras coisas que eu faço, sabe? Porque quando você olha o caderno, é só umas 3 perguntas e uma frase afirmativa, que nem é a resposta das perguntas. Então, eu tenho muito disso de ficar pensando no que pode acontecer, sabe? Se vai ser de pedra ou terra, o chão, eu pensei durante a semana. Se é relevante ou não. Se não é relevante, eu invento na hora, sabe? Não é? Mas aí eu pensei comigo, como eu ajudo vocês? Porque o meu processo de criação é meio merda, né? Jesus, mas você coloca umas 3 perguntas e usa ainda o estilo de redação do Enem, né? Aí eu fui pesquisar, né? Porque eu falei assim, isso aqui é um grande estudo, né? Tô me olhando no espelho e pondo pra fora isso e tô com vocês lendo os comentários e, de fato, repensando o meu jeito de narrar. Então, eu olhei tudo isso e eu cheguei na seguinte questão. Operações argumentativas, meus queridos. Operações argumentativas. Cara, dá uma lida nisso. Isso é coisa de gramática. É coisa de gramática, mas sério. Dá uma lida nisso que isso faz muito, ajuda muito. São vários mas... Entretanto, é uns negócios assim, cara, que eu tava lendo. Gente, sensacional. Ajuda muito, ajuda muito. Gostei muito dessas operações argumentativas porque vai te ajudar a organizar o que é pano de fundo e o que de fato são as micros relações dos jogadores com a campanha e com o cenário. A gente pode colocar que o macro é o cenário e micro é a campanha, talvez. Não sei se isso faria muito sentido. Mas é isso. Eu acho que é o que eu vi essa semana que me chamou bem a atenção. Quando eu percebi que a minha organização de sessão e de campanha era uma grande redação, eu resolvi ver a parte técnica de fazer uma redação e, de fato, isso aí me abriu alguma luz. Se você acha interessante, a gente pode, talvez, falar sobre a aplicação de operações argumentativas
no RPG e na narração, se você achar interessante, né? Não tem como não levar em consideração. Mas, meus queridos, meus jovens, nós temos aqui hoje uma participação muito especial, que é do mestre Thiago Rosa, que gravou esse videozinho aqui pra gente, pra trocar uma ideia com vocês sobre o tema ainda de organização. Então, mantendo esse tema, podem ficar com o vídeo do Thiago, que eu volto daqui a pouco. Então, sobre preparação de jogos, eu tenho preferência cada vez maior por jogos que exijam pouca preparação ou que tornem a preparação um processo interessante por si só, assim. Por exemplo, a preparação do D&D Quinta Edição eu acho meio chata, assim. É uma coisa que me dá trabalho e não é divertida por si só, assim. Tem que, quando eu vou construir um monstro, eu vou construir um NPC, é mais uma questão de eu me virar e tipo, criar as próprias ferramentas que eu preciso fazer, do que de usar os elementos que eles me apresentam para fazer alguma coisa interessante. É muito diferente, por exemplo, do Mutant Year Zero, que não precisa de preparação prévia e permite que eu chegue no jogo, abra o livro, comece a narrar e use toda a estrutura dele para construir a história. Então o jogo me ajuda a contar a história. Eu sinto que é o contrário de jogos mais tradicionais, que exigem muita preparação do narrador. Então eu prefiro esse tipo de jogo atualmente, porque eu sinto que eles, como produto, me dão um retorno muito melhor do tempo e do dinheiro que eu investi neles. Porque eles me ajudam a fazer aquilo que eu quero fazer. Isso não quer dizer só que eu sou contra jogos que tenham preparação. Porque tem jogos até um pouco mais antigos que tem elementos de preparação que eu acho muito divertidos. E a diversão de fazer essa preparação já é interessante bastante para eu ter vontade de fazer, independente de como isso me ajuda no jogo ou não. Por exemplo, é o caso do Pathfinder. No Pathfinder você tem vários elementos para montar as coisas e eles têm instruções de formação de cidade e de construção de reino, e tem um livro inteiro sobre isso no Ultimate Intrigue. Tem várias questões de Pathfinder, vários subsistemas que são interessantes para preparação de campanha e interessantes para a construção de universo. E isso torna muito divertido a preparação para esse jogo especificamente, assim. Então, basicamente, minha preferência é essa. Eu faço a menor quantidade de preparação possível, a não ser que essa preparação seja divertida por si só, que é uma coisa que eu tento trazer pros jogos que eu escrevo também. Pessoal, seus lindos maravilhosos! Hoje, antes de eu ir embora, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever nesse canal maravilhoso e compartilhar nas redes sociais e no WhatsApp esse vídeo sobre narração. E antes de eu ir embora, eu quero falar pra vocês que eu vi um vídeo maravilhoso do Stefinha da Ordem do Dado falando sobre polimento de linguagem. O vídeo chama, né? Não higienize seu RPG. Eu achei maravilhoso o tema e era uma coisa que eu vinha me perguntando desde Carta do Assassino. Os porquês da gente não usar a fala coloquial no lugar da formal em RPGs de fantasia. Mas Stefinha tem muito mais embasamento teórico do que eu nisso e fez um vídeo que é um esculacho, é um lacramento. Meu Deus, que vídeo maravilhoso! Eu precisava compartilhar com vocês. O link tá na descrição, então assiste porque vale a pena. E bora comentar, falar sobre o papel do mestre social, o papel social do mestre na mesa de RPG. A gente se vê por aí.